Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8 e 9. Nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente na reflexão da palavra. Diz assim a palavra: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, que privilégio o Senhor tem nos concedido, mais uma vez, para estarmos aqui juntos e meditarmos na Tua Palavra. Teu Espírito venha conquistar, ó Pai, os nossos corações para Ti mesmo. O Senhor precisa de ganhar em nós, Pai, muito terreno. Nós estamos, muitas vezes, cheios de nós mesmos, e pedimos que Tu operas a cruz profundamente em nosso interior, para que reste em nós somente aquilo que é Cristo. Pai, nos dê alegria na comunicação da Tua Palavra, na recepção da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra. Nos dê também entendimento espiritual para vermos além da letra, para tocar a Ti, sermos tocados pelo Senhor. Pai, esvazia as nossas mentes para que elas possam ser preenchidas tão somente com a Tua verdade. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que é fundamental nós compreendermos e sabermos é que o Pai sempre foi desejo do Pai habitar no meio do seu povo. Ele sempre quis habitar com o seu povo. O povo que Ele separou, eclésias chamados para fora, o povo que Ele santificou, para então Ele venha habitar. Ser aquele que governa, ser aquele que, nós dissemos hoje pela manhã, que Ele supre todas as coisas, naquilo que concerne a vida da igreja. Quando Deus começou a passar para Moisés algumas coisas relacionadas, como seria esta questão de relação entre o povo e Deus, Deus então disse o seguinte: olha, Moisés, você vai fazer para mim um santuário, e me farão um santuário. Esse santuário aqui foi construído lá no deserto, está se referindo ao tabernáculo. Este tabernáculo, ele é uma figura muito clara da igreja, corpo de Cristo, uma figura também do nosso corpo, Me farão um santuário para quê? Esse sempre é interessante nós notarmos essa expressão para quê? Sempre está se referindo a um propósito. Me farão um santuário para quê? Este santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Por que Deus mandou Moisés fazer este santuário? Para habitar no meio deles. Mas o desejo do Pai não era sempre foi habitar no homem. Porque nós fomos chamados para uma relação de amor com o Pai, de intimidade. Assim como o Filho sempre esteve numa relação de intimidade com o nosso Pai. João 18 vai dizer que o Filho está no seio do Pai. O Filho eterno no seio do Pai eterno.
nesta comunhão mesclada, a ponto de eles se identificarem de tal maneira, de o próprio Filho dizer em João 3,30 que, aliás, em João 10,30, eu e o Pai somos um. É como mais ou menos um casal, quando eles se amam verdadeiramente, quando eles têm uma vida de intimidade relacional, que é pautada pela graça de Deus, por este amor ágape. Quando você olha para o marido, ele vai ter as características da esposa. Quando você olha para a esposa, ela tem as características do marido. Pensa da mesma forma, age quase sempre da mesma forma. Assim é o Pai, o Filho, o Espírito, e assim também deve ser uma vida da igreja. Mas o Pai ainda não podia habitar no homem, porque, de fato, o homem, ainda naquela circunstância, o pecado não havia sido removido, embora o Cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos para esse texto, a gente pode aqui verificar o quanto o Pai nos ama. Deus, o Pai, Ele tem um amor. Tem um livro do Brennan Manning, é o Amor Furioso de Deus. Deus nos ama, Ele tem uma sede, uma satisfação em habitar no homem, e se nós soubéssemos, nós abriríamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e falar: Pai, não só habita, mas também manifesta em mim. Manifesta em mim. E Deus só vai manifestar em nós quando nós tivermos menos de nós. Por isso aqui, segundo o irmão Stivical, ele diz: o que é a igreja? A igreja é Cristo em você, menos você. Isso é a igreja. Então, Ele quer tirar tudo o que é de nós, para que então Ele possa habitar em nós e guiar a nossa vida para Ele mesmo. Agora, o objetivo do Pai foi alcançado, nós sabemos disso. Agora, um dos propósitos do Pai que está inserido no teu supremo propósito também, porque o supremo propósito do Pai é que todas as coisas converjam ou congreguem em torno da pessoa de Cristo. Esse é o supremo propósito do Pai. E todas as coisas, de alguma maneira, vai contribuir para o seu propósito, e de que tudo esteja girando em torno de Cristo. Esse é o propósito do Pai. Mas para nós, homens e mulheres, Ele também tem propósito para as nossas vidas, que nós também venhamos a participar ativamente do seu supremo propósito. Mas para isso, Ele precisa nos encher. Quando Moisés, segundo as ordenanças de Deus, erigiu este santuário, que aqui no hebraico, santuário é uma tenda, é um lugar de habitação, é o tabernáculo, está se referindo ao tabernáculo. Me farão um santuário, é para Ele, santuário é para Ele, para a habitação dEle. Então vocês percebam aqui nesse versículo que o Pai sempre quis habitar no homem. Me farão um santuário, e Moisés fez segundo Deus o revelou para ele, segundo Deus mostrou para ele, e fez uma outra advertência também: olha, Moisés, você vê, pois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Você vai fazer, mas é segundo a minha prescrição, segundo a minha suficiência. Agora, para que Ele pediu para que esse tabernáculo fosse erigido? Para Ele não só habitar, mas também encher da sua glória. Aqui no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 40, vocês podem acompanhar, versículos 34 e 35, Êxodo 40, versículo 34 e 35, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, Êxodo 40, 34 e 35,
Isso aqui depois que o tabernáculo já estava erigido, pronto. Vamos ver o que foi que aconteceu ali. A palavra de Deus diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Esta nuvem aqui não é uma nuvem simples, não é uma nuvem que você olha para o céu e vê, olha uma nuvem, não é essa nuvem. É uma nuvem de glória, é a Shekinah. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que é a glória? Glória é a própria presença dele. Glória é aquilo que Deus é. Ele é a glória. Ele é o Pai da glória. Quando nós falamos assim, nós somos tomados pela glória de Deus, somos tomados pela presença de Deus. Então aqui, essa nuvem de glória cobriu a tenda da congregação. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa palavra encheu significa que ocupou todos os compartimentos internos, todas as lacunas. Ali era totalmente tomada. A presença de Deus no tabernáculo era plena, plenitude de Deus. E o versículo 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, enchia o tabernáculo, enchia o santuário. Queridos, vocês estão percebendo aqui com bastante cuidado que este tabernáculo, ele tinha a presença do Pai. Esse tabernáculo era uma figura muito clara da igreja, porque ele diz aqui, cobriu a tenda da congregação. É uma figura da igreja. Deus sempre quis que a sua glória estivesse sobre a igreja. Por isso que a igreja, ela é gloriosa. Nós vimos algumas reuniões passadas que a igreja é gloriosa. Você e eu, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que morremos e ressuscitamos, nós somos pessoas gloriosas, porque a igreja é gloriosa. A igreja somos nós. E a igreja é gloriosa porque Ele colocou em nós a sua presença. A presença dele é gloriosa. O Senhor da glória torna a igreja bonita, linda, sem nenhum defeito. Uma igreja gloriosa, uma igreja que tem que expressar o brilho de Cristo. Por que muitas vezes a igreja não expressa o brilho de Cristo? Esta glória de Cristo, esse brilho, essa doçura de Cristo. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós não nos importamos. Somos muito acomodados. Nós temos muitas coisas nesse mundo para nós fazermos. Não é que tem para nós fazermos, é que nós queremos fazer aquelas coisas e deixar a vida espiritual para segundo plano. Tudo errado. Agora, a igreja é gloriosa porque o glorioso habita dentro. Agora, esse tabernáculo, essa tenda, tinha glória. Todo o ministério passado aqui se revestiu de glória. Vamos dar uma olhada lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui vai mostrar que este tabernáculo é uma figura muito clara do nosso corpo, do meu e do seu corpo. Muito interessante nós analisarmos isso, irmãos. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o 4, diz assim a palavra. Presta atenção que o apóstolo Paulo ele começa já expressando convicção. Por que muita gente não tem convicção? Nem mesmo da sua salvação? Porque não sabe. Não sabe que já foi salvo. E aqui a Bíblia começa dizendo o seguinte: sabemos que
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Queridos, preste atenção aqui, um detalhe importante. Essa casa aqui é o seu e o meu corpo. Se esta casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício. Mas que edifício é esse? A igreja. A igreja que ele edificou. Lembra de Efésios 2? Sendo nós edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele está edificando esse edifício. Um dia esse tabernáculo aqui vai se desfazer. Vamos ganhar um que foi edificado, um que está sendo edificado, um que vai ser semelhante ao tabernáculo, ao corpo da sua glória, segundo diz Filipenses 3, versículo 20. Agora, veja aqui, versículo 2. E, por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando. A palavra aspirar significa desejar. A ideia no grego aqui é esta: é você aspira aquilo que você deseja. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Por isso, neste tabernáculo, neste corpo, nesta tenda, gememos. Por que nós gememos? Porque no mundo nós temos aflições. Gememos, aspirando, desejando. Você deseja isso, meu irmão, minha irmã? Por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Irmãos, que lindo é isso para o nosso coração. Versículo 3: se todavia, há uma condicional aqui, formos encontrados vestidos e não nus. Nus significa uma pessoa que ainda não foi tratada no pecado, na cruz pelo pecado. Ela está nua. Pode ser religioso, pode ser batizado, pode estar dentro da igreja, pode cantar no louvor, pode até pregar. Mas se de fato você não ganhou uma experiência real de morte e ressurreição com Cristo, você está nu, no pecado. Muito bem. Se formos encontrados vestidos, a nossa vestimenta é Cristo. Ele nos vestiu com vestes de salvação. Adão, quando pecou, eles tentaram, fizeram, cozeram folhas de figueira e se cobriram. Mas aquela não é uma vestimenta adequada. Então Deus nos vestiu com peles de animais, figura do cordeiro também. Tudo aponta para uma só direção, para Cristo. E aqui o versículo 4 diz assim: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: você que ainda está vivo, ainda que não morreu fisicamente, mas já morreu com Cristo, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Aí vem esses crentes de meia sola e diz o seguinte: onde já se viu? Crente não pode sofrer, crente não pode gemer, crente não pode. Queridos, crente não pode, mas filho de Deus pode. Filho de Deus geme, filho de Deus sofre, filho de Deus tem depressão, filho de Deus tem miopia. Nós gememos neste mundo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora, olha o símbolo que pode se alegrar. Queridos, ora, foi o próprio Deus, Elohim, quem nos preparou para isso. Como que Ele fez isso? Otorgando-nos, nos dando-nos a garantia do Espírito, o penhor do Espírito. Por isso que Paulo continua exortando: temos, portanto, sempre
Essa palavrinha aqui sempre ela é interessante nós analisarmos diante do Senhor. Por isso, tendo sempre bom ânimo, sabendo, aqui parece uma convicção, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, Ele habita em nós pela fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, olha o 8, estamos em plena confiança. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, você queria morrer ou você queria ficar aqui nesse mundo ainda? Ele responde aqui, ele diz assim, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Está vendo? Que convicção maravilhosa. Às vezes nós lemos as Escrituras e não cremos naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitos aí afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem autocrítico que começa a fazer ou lançar tantas dúvidas dentro das Escrituras Sagradas. Misericórdia. Não podemos tirar nada dela, nem acrescentar nada dela. Temos que pregar e viver como está escrito, porque Deus nos capacitou para isso. Então, esse tabernáculo aqui, irmãos, esse tabernáculo aqui do nosso corpo, é uma figura daquele tabernáculo lá do deserto. São idênticas as figuras, mas só que aqui é realidade. Você é a habitação de Deus, do Espírito. Isso é maravilhoso. Agora, aquele tabernáculo, vocês sabem que ele não permaneceu por muito tempo. Mas este segundo tabernáculo, que é o meu e seu corpo, e vamos receber um corpo glorificado pelo Senhor, esse segundo tabernáculo, ele é eterno e há uma manifestação de glória maior do que foi lá no Antigo Testamento. Lembra lá que a presença de Deus veio sobre o tabernáculo e encheu todo o tabernáculo, mas a Bíblia vai dizer, aí em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. Olha que interessante aqui, amados. Diz assim a palavra: se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Agora presta atenção nesses dois versículos. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério do Espírito em nós é um ministério permanente, porque Ele habita em nós. Então, Deus, através do profeta Amós, já havia profetizado muitos anos atrás que a glória do segundo tabernáculo seria maior do que a primeira, que seria a tenda da congregação. Vamos olhar naquele texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu 2, verso 9. A Bíblia vai trazer para nós aqui uma revelação muito preciosa, mostrando essas duas casas. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Olha aqui, amados, que coisa interessante. A palavra de Deus, ela diz assim: a glória, ou seja, a presença, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos entender aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim:
a glória desta última casa. Qual que é a última casa, irmãos? É o meu e o seu corpo. É a igreja de Cristo. Então, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Qual que é a primeira? Tabernáculo, a congregação lá no deserto. Diz o Senhor. Agora, neste lugar, nesta última casa, Ele diz que neste lugar darei a paz. Darei a paz. Irmãos, nós temos uma tendência, aliás, muitas tendências nós temos, muitas vezes, de começar, consagrar e até venerar aquilo que não tem nenhum valor. Por exemplo, existem muitas pessoas que são místicas, que elas têm uma ideia assim: vamos lá na igreja. Nós não vamos à igreja. A igreja vem aqui para ter reunião. Vamos lá então no templo. Queridos, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por tijolos. Que casa poderia ser edificada para Ele? Se o céu é o seu trono, se as nuvens são o estrado dos seus pés. Então Ele diz para Davi: que casa? Davi, você quer fazer uma casa para mim? Mas que casa você vai edificar para mim? Lá em Atos 7,48 a palavra fala que o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita. Ah, Deus habita nesse lugar aqui. Deus está, irmãos, não apenas aqui, mas em todos os lugares, de uma forma externa. Mas nos filhos de Deus, Ele habita internamente. Isso é gracioso, glorioso demais. Agora, por que Ele não habita numa casa que de fato ainda não foi destruída? Porque, queridos, vocês se lembram que nós comentamos aqui algumas reuniões que Deus, o Pai, Ele nunca pode habitar com alguém que vive no pecado, que não teve a sua natureza tratada. Por quê? Porque a palavra fala lá em Zacarias que Deus, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Uma pessoa não regenerada, o que habita nela? O que habita em um homem, em uma mulher que não nasceu de novo? O que habita? Habita, irmãos, sabe o que? Espíritos imundos. Habita uma série de cupidos. Essa casa tem que ir para o chão. Vamos dar uma olhada aqui, amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 43. É importante a gente sabermos disso, irmãos, e verificarmos que isto aqui não é apenas um conhecimento bíblico, isso aqui é realidade espiritual. Diz assim, Jesus está dizendo: quando o espírito imundo sai do homem. E por que o espírito imundo sai do homem? Porque tem muitos aí que em nome de Jesus expulsa. Sai dele em nome de Jesus. E os espíritos imundos saem. Ele fala aqui: então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa. Espírito imundo sai do homem, e depois diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Essa palavra aqui, vazia, é que os espíritos imundos saiu daquele homem, daquela mulher, mas só que nunca foi pregado para ele Cristo crucificado. Então a casa continua vazia. Não só vazia, mas continua o quê? Varrida e ornamentada, limpinha, cheia de religião, cheia de regras, cheia de doutrina, ornamentada, né? Os templos bonitos. Ai, Deus habita aqui
aqui é um lugar muito santo, aqui não pode, né? As pessoas que subem aqui têm que tirar o sapato, porque é lugar santo. Meu Deus do céu, que idolatria de templos! Isso é idolatrar templo. Olha, esses instrumentos, sim, é para o trabalho do Senhor. Mas muitos desses instrumentos que nós usamos aqui, muitos cantores aí usam também. Mas o nosso é especial, porque é consagrado ao Senhor. Igual existem muitas pessoas de grupos de louvores que estão lá. Ontem eu conversei com 2 menininhos assim, que um que toca no louvor de uma igreja, um baterista, e outro que toca violão e guitarra. E nós somos um grupo de louvor, e aquela coisa toda. Aí eu perguntei o seguinte: vem cá, eu sempre faço essas perguntas com relação à salvação, que é uma preocupação. Às vezes está lá na luz da ribalta e cantando e louvando, e aquela coisa toda, mas sem vida de Cristo. Eu falei: meu amigo, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para a glória? Ele falou assim: você é pastor? Eu sou. Porque eu estou preocupado com você, com a sua salvação. Ele falou para mim o seguinte: olha, ninguém pode ter certeza. Ninguém pode ter. E assim são muitos também que não têm convicção. Então na igreja vai estar fazendo o quê? Você não tem certeza de nada, você não tem convicção de nada. E estão louvando, mas com seus dons naturais. Não muda nada. Não muda nada. Então está aqui. A casa está varrida, tem louvor. Ela está ornamentada, mas ela está vazia. Tem louvor, tem pregação de Bíblia, tem grupo, mas cadê a vida de Cristo? Então, veja o versículo 45. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora, olha o que Jesus Cristo está dizendo aí: assim também acontecerá a esta geração perversa. O que é que está acontecendo hoje? Expulsa em nome de Jesus, mas não prega o Evangelho, porque não tem o Evangelho. A casa fica vazia, varrida e ornamentada. Fica varrida porque às vezes vai no batismo das águas, tem que batizar nas águas porque é o único que vai trazer salvação. Mentira! Você tem que crer no batismo, no corpo de Cristo na cruz, ali que remove toda a tiririca do pecado. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Queridos, como é que pode muitos que se dizem evangélicos sem ter convicção, não conhecem o Senhor? Não, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus, que conhecimento mais raso. Jesus Cristo me ama e eu também te amo. Você já viu esse tipo de mensagem? Que mensagem mais tosca, né? Jesus te ama e eu também. Ele te ama e eu também te amo. Mas para com isso. Que falsidade é essa? Isso não existe. Nós só podemos amar um amor agapau quando Cristo é a nossa vida, quando o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando isso for realidade na sua e na minha vida, nós podemos dizer: olha aqui, meu amigo, eu te amo. Minha amiga, eu te amo. E é um amor que, quando ama, não precisa falar que ama. O amor é demonstrado. É demonstrado. Então nessa expulsa, mas a casa fica vazia, varrida, ornamentada, depois fica pior, porque leva mais 7 espíritos imundos. E a pessoa aí começa a profetizar, aí começa a fazer aquele arraso, e tem profetas, e tem línguas estranhas, e tem um monte de coisa, mas cadê a vida de Cristo? Não tem vida. Agora, como é que ele tira esses cupins dessa casa velha? Como é que Jesus Cristo expulsa demônios? Definitivamente. Porque, irmãos, um detalhe importante: quando Jesus Cristo expulsa o demônio de uma pessoa, ele nunca mais volta. Quando o homem expulsa, ele volta.
Lembra que Jesus falou muito naquele dia, onde dizer em Mateus 7, 22, 23, onde dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome nós fizemos muitos milagres? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Agora, só que Jesus Cristo, a maneira e a forma dele expulsar demônios é diferente. Depois da cruz, ele expulsa os demônios de um método que não habita mais. Porque aqui, segundo esse texto aqui, os espíritos imundos habitavam no homem, nessa casa velha, neste velho homem. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, 32 e 33. Olha como é que Jesus Cristo expulsa demônios, para nunca mais voltar. Essa é uma maneira divina de acabar com esses cupins imundos que habitam a vida de muita gente. Diz assim a palavra, João 12, 31. Aí Jesus, antes de ir para a cruz, ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, o mundo que jaz no maligno seria expulso, mas de quem que ele seria expulso? Aí ele vai dizer no verso 32: e eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que tipo ou gênero de morte estava para morrer. Então ele morreu numa cruz, então ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Quando erigiram a cruz com Jesus Cristo pendurado na cruz, ele nos atraiu assim. Fomos colocados em Cristo. O que foi colocado em Cristo? A morada de espíritos imundos. Jesus, ele fez uma reforma nessa casa? Não. O que ele fez? Ele destruiu a velha casa. E de que maneira que ele destruiu a velha casa? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, verso 6. De novo o apóstolo Paulo expressando aqui uma convicção para que nós possamos crer, precisamos saber. E a Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Está vendo aqui? Como é que ele expulsa o príncipe deste mundo? Ele diz: chegou a hora, e o príncipe deste mundo será expulso quando for levantado da terra lá na cruz. E aqui nós sabemos que a velha casa, o velho homem, a velha morada de cupins e de espíritos imundos caiu por terra, desabou. Aí os espíritos imundos saem, dão uma volta, não encontram repouso, volta para a sua casa. O que ele encontra? Cadê a casa? A casa foi destruída, a casa foi crucificada, foi morta com Cristo. Não tem mais como habitar os espíritos imundos numa casa que ela foi para o chão, uma casa cheia de cupim. Que maravilha isso, irmãos! E é tão simples isso, né? Isso aqui, esse evangelho aqui é para o Jeremias, é para o José, para a Dona Maria, é para analfabeto. E eles entendem isso. Nós, a nossa intelectualidade, o nosso academicismo, nós temos dificuldade em crer na Bíblia. A Bíblia foi feita para gente simples, gente inexpressiva, gente que tem dificuldade de ler, mas conhece o Senhor, tem intimidade com Ele. Quando lê um versículo só, meu Pai, isso aqui é muito grande para mim. Que riqueza! Meu velho homem foi com Ele crucificado, a corpo do pecado foi destruído. Então a casa velha de espíritos imundos caiu, foi no chão. Essa casa velha tem que ser derrubada, e já foi derrubada, porque tudo que é antigo e antiquado tem de
desaparecer. Abra em Hebreus, capítulo 8, verso 13. Aquilo que é antiquado, velho, tem que sumir de cena, porque vai envelhecer. Deixa eu ler também aqui o 12, que é muito interessante para nós vermos aqui o contexto. Hebreus 8, 12 e 13. Diz assim a palavra, olha que interessante. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Ô irmãos, é o nosso Senhor que está dizendo. Ele disse que, para com as suas e as minhas iniquidades, Ele vai usar de misericórdia, e dos nossos pecados, Ele jamais se lembra. Ou bendita a obra da cruz, que quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê puros. É como se você nunca tivesse cometido um pecado, porque todo o selo do meu pecado Deus jogou na cruz em Cristo, e aquilo que Cristo fez, o Pai ficou satisfeito. Isso traz refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. Agora, olha o versículo 13. Quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então essa casa velha tem que desaparecer. E foi na cruz, no corpo de Cristo, que ela desapareceu definitivamente. E essa destruição, irmãos, ela acontece quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo. Aí é precioso. Aí não vai existir mais casa velha. Abra aí em Hebreus mesmo, capítulo 11, versículo 10. Ele destruiu, essa casa foi ao chão, mas Jesus Cristo, Ele é o edificador, Ele é o arquiteto, Ele é aquele que edifica a igreja. Diz assim no verso 10, falando aqui de Abraão, porque Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos. A cidade aqui no grego é edifício. A cidade aqui fala, é um povo, são pessoas, homens e mulheres, que têm fundamentos. Fundamento é um só, irmãos, é Cristo. Ele aguardava a cidade, ora, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. A nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai vir nos buscar. Pois nós estamos sendo edificados, casa de Deus. Tem fundamentos, agora presta atenção, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quem que edifica a sua igreja? É Cristo. Ele diz para Pedro, Pedro, tu és uma pedra, um pedregulho, você, esta pedrinha, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Ele é o edificador, Ele é quem edifica a igreja, não somos nós somos pedras vivas, encaixadas umas nas outras, justas postas para sermos edificados, casa de Deus. Isso é tão maravilhoso. Então, agora nós podemos edificar, queridos, tudo aquilo que você for edificar, edifica sobre essa rocha. Vai fazer uma casa, edifica sobre essa rocha, que é Cristo, porque senão vem os ventos, vem as tempestades, ela, se não estiver edificada sobre a rocha, vai ser grande a sua ruína. Mas quando ela é edificada sobre a rocha, queridos, pode vir vento, pode vir tempestade, pode bater contra aquela casa, mas ela não vai para o chão, porque foi edificada sobre o fundamento, sobre a rocha, que é Cristo. Ele é o edificador, Ele é aquele que sustenta toda vara ou ramo estando em mim, permanecendo em mim, eu e vocês. Agora, aquele que não permanece nele, ou finge que permanece nele, não vai produzir fruto. Se não produzir fruto, é impossível. Nós, quando estivermos ligados na videira,
É impossível nós não produzirmos frutos, irmãos. Ah, mas eu estou em Cristo. Às vezes é um jargão religioso, mas se de fato não está ligado à videira, você não produz fruto, você vai ser cortado. Mas se você está em Cristo e Ele em você, tudo aquilo que vem da videira vai para os ramos e vai produzir frutos naturalmente. É porque essa obra do Espírito na vida de todos aqueles que creram. Irmãos, o Senhor Jesus falou dessas duas casas que para destruir a velha é a nossa morte com Cristo, para construir a nova, a nossa ressurreição com Cristo. A partir da nossa nova vida em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais, Ele começa a edificação. Olha só, tem um exemplo aqui muito claro, o Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná. João, capítulo 2, a partir do verso 13. Olha que interessante, irmãos. Jesus, para que então venha habitar nesse templo, ele tem que purificar esse templo. Claro que o sangue dele é um sangue precioso. Por isso ele ficou tão indignado quando ele viu aquela figura do meu e do seu templo. Ele ficou indignado porque ali o pessoal, eles faziam bastante negócios, e hoje não é diferente. Veja aqui João 2, a partir do verso 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas. Eu já ouvi aqui muitas pregações falando que Jesus estava nervoso, se irritou. Não foi, porque tendo feito um azorrague, ele ficou tempo ali fazendo aquele azorrague para poder expulsar aqueles vendilhões. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas, pastor Cláudio, você acabou de dizer para mim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora Jesus está dizendo que aquele templo era a casa do pai dele. De fato, era uma figura, que era o templo de Salomão, né? E também tinha glória lá, porque tinha o Santo dos Santos. Mas Deus habitava ali no Santo dos Santos, em realidade espiritual. E hoje, o Santo dos Santos é em nosso espírito que ele habita. Muito bem. Aí, verso 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Queridos, eu e você somos casa de Deus. Ele tem tanto zelo por nós, que quando nós começamos a sair da centralidade de Cristo, isso consome o nosso Senhor. Isso traz angústia para o coração do Pai, traz tristeza para o coração do Pai. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Percebe aqui? Destrui este santuário, este corpo. 3 dias vou edificar. E eles já voltaram para o templo, mas ele está falando do corpo daquelas pessoas. O nosso corpo, ele foi destruído em um dia, lá na cruz, em pequeno tempo de 3 horas, mais ou menos meio-dia, naquela sexta-feira, ele começou a atrair toda a humanidade no seu corpo. Houve trevas sobre a face da terra, e ali a casa velha estava indo para o chão. Mas ao terceiro dia, o primeiro dia da semana,
Pai trouxe Jesus Cristo dentre os mortos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha é isso, irmãos! Que lindo é isso! Hoje nós gozamos desta intimidade com o nosso Senhor. Temos livre acesso ao coração do Pai e habitando em uma casa nova. Nós somos casa de Deus, onde pelo seu Espírito Ele habita em cada um de nós. E é precioso demais. E vocês se lembram aquele texto de Amós? Que neste lugar, ou seja, nesta nova casa, Ele daria a paz. Isaías 32 vai dizer o seguinte, que o efeito da justiça será paz. Efésios 2,14 fala que Ele é a nossa paz. Neste lugar, nesta casa, onde Ele habita, é que Ele vai dar a paz. E uma paz é uma paz que não tem fim. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Amados, é tão bom nós apreciarmos as Escrituras de uma maneira como o Pai tem se revelado aos nossos corações. Que maravilha isso aqui, amado. Ele diz assim, olha, 9 versículo 6, diz assim, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, olha para o versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Neste lugar, diz aqui o versículo 7, que Ele daria uma paz, mas uma paz sem fim, uma paz que jamais iria se acabar. E hoje então, quem que habita em nós, irmãos? O Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus e o Espírito do Filho. Então, a minha e a sua habitação, o meu e o seu corpo, é o templo de habitação do Senhor. E este templo aqui, como que é este templo? É um templo de quê? Será que é um templo de oração? Vamos ler o último texto para nós encerrarmos. É aqui em Isaías mesmo, 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, verso 7. A palavra de Deus diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Onde é a casa de Deus? Onde que Deus habita? Em mim e em você. O que o nosso corpo é? Casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Onde que os nossos sacrifícios, os nossos holocaustos são aceitos. Qual é a base da aceitação? Altar fala de quê, irmãos? Cruz. Não existe outra maneira, outro caminho de Deus nos aceitar, a não ser cruz. Porque a minha casa, qual casa aqui é dele? Eu e você. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Minha casa. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A minha casa é onde Ele habita, é chamada casa de oração. Aqui você pode entender o seguinte: a minha casa, onde eu habito, na igreja, corpo de Cristo, homens e mulheres, não no templo. A minha casa será chamada uma casa de intimidade, porque o meu povo vai se relacionar comigo. E as pessoas vêm até nós, né? Olha, ora por mim, ora, casa de oração. Vamos pegar os pedidos, vamos para casa, vamos orar aqui também. Irmãos, então, a glória
desta última casa é maior do que a primeira. E neste lugar é que ele diz que daria paz. Porque o pecado foi removido, os espíritos imundos foram expulsos, porque a casa foi ao som pela cruz, e hoje Cristo é a nossa vida. Nós hoje andamos em novidade de vida, não na caducidade da letra. Nós não estamos aí doutrinados por regras e doutrinas de homens, mas quem nos guia é o próprio Senhor, porque Ele habita em nós. É o Espírito de habitação do nosso Senhor que habita em nós, e o Espírito Santo sempre vai nos guiar até Cristo. Cristo sempre vai nos guiar até o Pai, e o Pai sempre vai dar a revelação da graça para nós permanecermos em Cristo Jesus. Amém? Esta é uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos em ler a Tua Palavra, Pai, e meditar na Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque nós somos a Tua igreja, um povo comprado, um povo adquirido, um povo que foi plenamente, Pai, restaurado pelo Senhor. Como é bom saber que Tu não fazes reforma, Tu destróis a velha casa e edifica uma nova casa. Oh, Pai, muito obrigado, porque todos nós juntos aqui, nós somos o edifício de Deus, para a habitação Tua em nós, pelo Espírito. Continue, Pai, a revelar-se a nós, pela Tua Palavra. Nos dá a visão espiritual de Cristo, nos dá compromisso em nosso coração, Pai. Vivemos uma vida tão desleixados, tem misericórdia, Senhor. Nos desperta, derrama sobre as nossas vidas o Teu avivamento. Avivamento dos altos céus, avivamento pela Tua Palavra, avivamento pelo Teu Espírito. Nessa semana, Pai, que o Senhor nos abençoe com uma semana maravilhosa, uma semana, Pai, graciosa. Sabemos que iremos enfrentar muitas dificuldades e louvamos o Teu nome por elas, mas também, Pai, temos a certeza de que a vitória nos é garantida em Cristo Jesus, porque Ele é o vitorioso, Ele nunca perdeu nenhuma batalha, e nós cremos, ó Pai, descansamos em Cristo, porque Ele é a nossa vida, o nosso Senhor, o nosso tudo, o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, está sentado diante do Senhor, vivendo sempre para interceder por nós. Obrigado por essa segurança que temos no Filho, em Cristo Jesus. Nos dê, Pai, uma noite guardada em Teu nome, nos leve guardados no Teu próprio nome para os nossos lares. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.